FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril de 2013. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia a você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira as manchetes do Mundo em Sua Casa de hoje. Rebelião na CPP termina após 17 horas de negociação. Polícia de Boston acredita que irmãos de Tsarnaev planejavam mais ataques. Júri condena 23 PMs a 156 anos de prisão por massacre do Carandiru. Vettel sobra no GP do Bahrein. Ferrari tem problemas. Vila Nova vence o Rio Verde por 3-0 e escapa do rebaixamento. Estes e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7:02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado com períodos de nublado. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 35%. E Goiânia amanheceu hoje com mais frio. Neste momento os termômetros marcam 18 graus. 7:02. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, julgamento do massacre. Carandiru, condenados podem ficar impunes. Estado de São Paulo, o BNDES, abandona a política de apoio às campeãs nacionais. Correio Brasiliense, uma capital com fôlego de campeã. Valor econômico, o setor privado responde por 20% do petróleo exportado. Estado de Minas, farra milionária de horas extras no TRE. Jornal do Comércio, Leão goleia e fica bem, no clássico é só tensão. 0 hora de Porto Alegre, por escrito, suspeito depõe sobre atentado. Brasil Econômico, subsídios chineses prejudicam 67% dos exportadores brasileiros. Diário da Manhã, futuros corcundas. O Popular, inacabada, Norte-Sul entra em reforma. Agora são 7:03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo inaugura a partir de logo mais às 8h30 a nova sede do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas, ROTAM, na Avenida Ayrton Senna, acesso ao Autódromo Internacional de Goiânia. Às 10 horas, o governador lança o plano de fomento à pesca em Goiás, no auditório Mauro Borges, do Palácio Pedro Ludwig Teixeira, com a presença do ministro da Pesca, Marcelo Crivella. E terminou ontem a primeira edição do governo itinerante. Esta edição do governo itinerante, que foi realizada na região noroeste de Goiânia, apresentou à população algumas atividades desenvolvidas no âmbito estadual ainda pouco conhecidas, como, por exemplo, o projeto dos alunos da UEG, do curso de Comunicação Social, Audiovisual, Cineclube Laranjeiras. O estudante do segundo ano do curso, José Alfredo, explica que a participação no governo itinerante vai fazer com que as pessoas saibam que em Goiás se produz cinema. Justamente mostrar esse campo de Goiás que não é tanto conhecido, que é pela população em geral, que é o cinema, que nós temos essa cena, que essa cena é forte, é uma cena de qualidade, que eu acho que é importante mostrar e que não tem essa visibilidade que a gente gostaria que tenha. Então eu acho que é uma oportunidade muito boa da gente estar aqui, de estar mostrando o nosso trabalho. Outra atração nova foi a participação com informações e exposição de animais empalhados do Batalhão Ambiental da Polícia Militar. A exposição agradou a quem acompanhou o governo itinerante.
Primeiro a curiosidade, né? Que eu nunca tinha visto uma exposição de animais assim, né? E também pelo serviço, né? Social prestado à sociedade, né? Tem muitas pessoas aí que realmente precisam dessa ajuda, né? Isso é bom. Isso tem que continuar, o governo tem que fazer em mais setores, né? Em mais regiões. Isso a gente fica agradecido por estar aqui no nosso setor Morada do Sol. O empreendedor Ramon Carvalho recebeu no governo itinerante um cheque da Goiás Fomento que vai propiciar com que ele faça uma melhoria no estabelecimento comercial que ele tem. Primeiro eu cheguei na agência do Goiás Fomento, no qual fiz todo o procedimento necessário para pegar o empréstimo, e aqui hoje no governo itinerante estou sendo contemplado com esse cheque de R$15 mil para fazer melhorias e ampliação do restaurante Bangalô, que fica em frente ao Ministério Público. E o que você está achando desta iniciativa do governo itinerante aqui na região noroeste de Goiânia? Eu acho que é uma ótima iniciativa por descentralizar o governo, vai trazendo melhorias para várias regiões da cidade. A primeira edição do governo itinerante, segundo o coordenador da área de comunicação social do evento, Silvio José, atingiu os objetivos, mas ele garante que alguns ajustes deverão ser feitos para o próximo programa. Olha, foi um sucesso o evento Governo Itinerante. Agora, o que precisamos fazer para uma próxima edição é aumentar a nossa capacidade, a nossa estrutura, porque o público foi receptivo à chamada para o Governo Itinerante e compareceu em grande número. Esse número ele surpreendeu a todos nós. Nós esperávamos, é claro, numa região populosa, termos a participação de muita gente, mas superou todas as expectativas nossas o número de pessoas que compareceram ao governo itinerante. O que precisamos fazer para o próximo é aumentarmos ainda mais a nossa estrutura de atendimento, e isso deve ser feito já no governo itinerante de Aparecida de Goiânia, que será realizado de 8 a 11 de maio. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. E no último dia do governo itinerante foi divulgado o balanço dos atendimentos realizados na região noroeste. Os atendimentos terminaram às 5 horas da tarde de ontem e os números superaram as expectativas da organização. O coordenador geral do governo itinerante, Guto Medeiros, apresentou um balanço dos atendimentos. Surpreendeu positivamente a todos nós, estávamos esperando a procura muito menor, e que já fica a dica para nós, viu, Riva? Aumentou muito a quantidade de atendimentos previstos, ou seja, a demanda da região é muito grande, principalmente na área da saúde. Então já fica a dica para nós pensarmos em outra edição na região noroeste. Foi muito bom, chegamos perto da casa de 39 mil atendimentos, então surpreendeu mesmo, estamos muito felizes com o resultado que tivemos. Eu praticamente fiz uma pesquisa por minha conta mesmo na região, no comércio, só foi elogios, ou seja, a população da região noroeste está carente mesmo do serviço. A maioria dos atendimentos foram do VaptVupt e da saúde, entre consultas e vacinações. Uma novidade é que os shows foram substituídos por apresentações culturais locais. Guto explica que essa medida ajudou a reduzir os custos da ação. Nós fizemos uma conta por alto. Então, atendimento por pessoa ficou em menos de R$10 por pessoa. Ou seja, você está descentralizando um serviço do governo para perto da população com um custo muito barato. O gerente da Secretaria de Cidadania e Trabalho, Francisco Peixoto, explica que aqueles que não puderam comparecer ao governo itinerante podem procurar algumas das ações na Secretaria de Cidadania. Aquelas pessoas que por acaso não tiveram oportunidade ou não tiveram tempo de estar aqui no governo itinerante para tirar seus documentos, nós trabalhamos com o balcão de direito e cidadania nos bairros. Então as pessoas podem procurar a Secretaria de Cidadania e Trabalho, se informar quando e onde está realizando o balcão de direito e o cidadania nos bairros, para que ele também possa fazer sua vez de valer seu direito de cidadão. A próxima edição do governo itinerante vai ser realizada de 8 a 11 de maio em Aparecida de Goiânia. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h10.
A Assembleia vota esta semana o piso salarial dos professores. A matéria tramita na casa há dias e a proposta é em cumprimento à lei federal que instituiu o piso. O principal ponto da polêmica está em torno de a partir de quando deve entrar em vigor a medida. Os deputados de oposição já anunciaram que vão apresentar emendas propondo que ela vigore a partir de 1º de janeiro, como informa Cimeison Silveira do PSC. Vamos fazer o que for necessário fazer, emenda, manobras de plenário, porque nós não aceitamos votar essa matéria sem que todos os professores sejam contemplados. Eu acho que o princípio da igualdade ele é inegociável. Todos os professores precisam ser tratados de forma adequada e igual. E nós queremos que essa retroatividade seja para todos. Esse é o nosso objetivo e é para isso que nós vamos trabalhar esses dias, para que todos tenham o mesmo direito resguardado. Essa vai ser a nossa luta aqui nos próximos dias. O líder do governo, o deputado Fábio de Souza, do PSDB, afirma que o governo foi além do que exige a lei, concedendo reajuste também a outros níveis, com salários mais elevados do que o piso. Quanto à retroatividade a partir de 1º de janeiro, diz que o Estado não tem condições financeiras. Olha, a gente tem que levar em consideração sobre o piso, que o governo era só obrigado a pagar o piso para o P1, para quem recebia o piso, o aumento, o acréscimo. Mas o governo, sensibilizado com a classe dos professores, está dando aumento para o P2, para o P3 e para o P4. Ou seja, para todos os professores. Beleza. E agora o governo manda um aditivo para casa pedindo retroativo ao P1, para atender desde o início ao PU desde janeiro. Então eu acho que é um avanço que a gente tem que, no mínimo, considerar o entendimento do governo no sentido de valorizar o profissional, dando aumento para todo mundo e não só aqueles que são obrigados. Essa questão da retroatividade para os outros níveis é que o governo não teria disponibilidade de caixa para fazer esse pagamento? O impacto seria gigantesco. É lógico que o governo gostaria de pagar um salário maior para os profissionais da educação. Evidentemente que o governo gostaria de fazer isso, mas às vezes não consegue o que quer, consegue o que é possível. O que é possível é isso. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. Política Nacional. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, teve alta neste final de semana e deixou o Hospital das Forças Armadas em Brasília após 3 dias internado. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério, na última quinta-feira, o ministro sentiu dores no corpo e decidiu procurar um atendimento de emergência e foi diagnosticada inflamação discreta na região do abdômen. Ainda de acordo com a assessoria do Ministério, os médicos recomendaram repouso de 1 semana e o ministro não terá compromissos oficiais. Uma pesquisa telefônica do PSDB testou 4 cenários para a sucessão paulista. Neles, o tucano Geraldo Alckmin disputa a reeleição contra Celso Russomano, Gilberto Kassab, Paulo Scaff e um petista. Ora o ministro da Educação, Luiz Mercadante, ora o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a pesquisa, Alckmin ganha em todos os cenários. A pontuação varia de 48% em comparação a Mercadante a 33% em comparação a Lula. Russomano tem 15%, Kassab 8% e Scaff 7%. 7h14. O mundo em sua casa. Política internacional. A debandada de investimentos brasileiros na Argentina deve ser o principal assunto da reunião presidencial entre Dilma Rousseff e a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, em Buenos Aires, no próximo dia 25. Nos últimos meses, a Vale anunciou a suspensão de um mega investimento em Mendonça. A Petrobras Argentina entrou em processo de venda. Outras empresas também avaliam se vale a pena continuar no país vizinho. A Argentina vive momentos de incerteza na economia com o aumento da inflação e a política cambial. O chefe da polícia de Boston, Ed Davis, disse ontem que os investigadores acreditam que os suspeitos do atentado na maratona planejavam provavelmente outros ataques. Em entrevista à rede CBS, Davis afirmou que as autoridades encontraram um arsenal de explosivos caseiros depois da captura de um dos suspeitos em Watertown, no estado de Massachusetts. Agora são 7h15.
O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na madrugada de ontem no setor Mansões, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava com um revólver calibre 32 e 3 munições no carro de passeio. Os 3 detentos amotinados na enfermaria do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia se entregaram no início da manhã de ontem. A revolta durou quase 18 horas. Inicialmente, o grupo havia feito 12 reféns, 5 deles foram liberados no final da noite de sábado. No início da tarde do último sábado, 3 detentos tentaram fugir da casa de prisão provisória. Diego Martins Silva, Fagner Araújo Souza e Givaldo Lourenço Santos. Porém, a tentativa de fuga foi frustrada. Eles renderam um agente prisional e mantiveram mais 3 servidores da enfermaria do presídio reféns por cerca de 18 horas. Entre os reféns estava a auxiliar de odontologia Gabriela, que por telefone conversou com a imprensa e pediu ajuda. Eles estão pedindo as coisas, eles não estão fazendo. E eles querem água, querem comida, eles não estão mandando. A gente pede, pelo amor de Deus, para eles fazerem o que eles estão pedindo, porque é a nossa vida que está em jogo. Isso está acontecendo desde a hora do almoço. Eles querem que a imprensa entre. Eles querem que a imprensa entre. Por favor, entrem. O motim só chegou ao fim no início da manhã deste domingo, quando os detentos foram dominados pela polícia, que libertou os reféns. O presidente da Agência Prisional de Goiás, Edemundo Dias de Oliveira Filho, conta como foi a ação da polícia. No primeiro momento, o próprio grupo de agentes e a diretora da Casa de Prisão Provisória iniciaram a negociação tentando acalmar ali nos primeiros minutos. Logo depois chegou uma equipe muito bem preparada da Polícia Militar e aí eles iniciaram o processo de negociação dentro dos padrões de gerenciamento de crise. Nós seguimos à risca isso, a atuação tanto da Polícia Militar quanto dos agentes prisionais e da agência prisional seguiu o padrão e foi absolutamente exitosa. O presidente da agência prisional, Edemundo Dias, revela se os amotinados, durante a negociação, fizeram algum tipo de exigência. Nenhuma exigência de ordem estrutural, reclamação, nada. O que eles queriam era fugir. Aí eles pediram realmente carros, queriam armas, e isso, com muita habilidade, isso foi dissuadido durante toda a negociação pela equipe de gerenciamento de crise, um trabalho compartilhado entre a Polícia Militar e a agência prisional, e graças a Deus, isso não foi transferido para a população carcerária, não houve aquilo que a gente chama de contaminação da população carcerária, e logo na parte da manhã isso foi debelado. Segundo o presidente da agência prisional, Edemundo Dias de Oliveira, algumas providências já estão sendo adotadas para apurar os fatos. Eu já adotei 2 providências importantes aqui. Uma, a integridade desses presos. Nós vamos ter que trabalhar muito para a integridade desses presos. Isso já foi recomendado por mim à diretoria de segurança, porque esses presos eles perderam aquilo que a gente chama de convívio aqui dentro. Que a própria população carcerária não admitiu essa ação deles. E há uma espécie de pacto de honra aqui, que dia de visita é sagrado para eles. Então isso poderia comprometer, e a ação deles foi totalmente isolada. E a outra providência que eu já adotei é apurar
a ação desse agente prisional. Como esse agente prisional conduz 3 presos, mesmo sendo um simulando que está passando mal para o posto de saúde, sem algema e com a arma no corpo. Ele não poderia fazer isso foge do padrão normal e nós vamos ter que apurar isso. E se houver responsabilidade definida, nós vamos tomar as medidas cabíveis imediatamente. O domingo foi de total normalidade na casa de prisão provisória, inclusive com os detentos recebendo visitas de familiares. Fábio Maurício, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h20. E o balanço do plantão das polícias nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Exatamente, bom dia, ouvintes da Brasil Central. No nosso giro pelas rodovias goianas, nas últimas 24 horas, foram registrados 25 acidentes, 12 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi uma colisão lateral, aconteceu ontem por volta das 10h40 da manhã, foi a BR-153, quilômetro 556, entre Hidrolândia e Professor Jamil. Uma carreta Volvo, placa MJW901 de Joinville, Santa Catarina. O motorista, o condutor ileso. Segundo veículo, moto JFP 8367 de Piracanjuba. O condutor Antônio Mariano Pires Pereira, 58 anos, fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Um homem de 43 anos e a esposa dele, de 46, foram detidos por estupro de vulnerável. Os dois são acusados de abusar sexualmente das filhas de 13 e de 6 anos. Eles estavam escondidos após terem a prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário. O casal foi localizado em uma casa na periferia de Cromínia, a 83 quilômetros de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, uma denúncia anônima recebida pelo Conselho Tutelar do município indicava que as duas crianças eram estupradas há mais de 5 anos pelo pai e com consentimento da mãe. 7h22. Pesquisa realizada no Hospital AC Camargo em São Paulo mostra que 90% dos cânceres de estômago são curáveis se diagnosticados no início. O estudo foi realizado entre o ano 2000 e o ano 2012 com mais de 600 pacientes do hospital, que é referência no tratamento da doença no Brasil. 9 em cada 10 pessoas com câncer de estômago e esôfago, com diagnóstico na fase inicial da doença, conseguem se curar. O problema é que apenas 25% das pessoas descobrem a doença inicialmente, porque os sintomas não são investigados, alerta o médico gastroenterologista e cirurgião do aparelho digestivo, Luiz Pedreira. Na maioria das vezes, a pessoa vai ter sintomas leves como má digestão, azia, indisposição, a sensação de repressão gástrica após a alimentação. Então são sintomas que são bastante comuns, frequentes e que na maioria das vezes a pessoa não valoriza. E você só vai ter sintomas maiores como dor, vômitos, em quadros mais avançados. Luiz Pedreira chama atenção também para os multifatores que podem contribuir para o surgimento do câncer no estômago. O maior vilão mesmo do aparelho digestivo é o tabagismo. Ele responde por grandes problemas aí na parte do aparelho digestivo, inclusive o câncer do esôfago e do estômago. Além disso, bebida alcoólica em excesso, carnes defumadas, condimentos, sal, chás muito quentes, chimarrão, coisas assim que são agressivos e ao mesmo tempo vão trazendo problemas para o estômago, isso no dia a dia. De acordo com o gastroenterologista, é importante fazer exame de endoscopia periodicamente, pois a detecção de pólipos e a presença da bactéria Helicobacter pylori no estômago são fatores de risco que devem ser avaliados por um médico especialista, favorecendo o diagnóstico precoce e, consequentemente, o tratamento adequado. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. Quem não se vacinou contra a gripe ainda tem tempo. A campanha vai até o próximo dia 26. Quem não teve tempo para ir a um posto de saúde no sábado, dia D da vacinação contra a influenza, ainda pode e deve se imunizar para atingir a meta de vacinar pelo menos 1.100.000 pessoas. Nos 246 municípios goianos, a Secretaria Estadual de Saúde continua disponibilizando a dose de forma gratuita. Relata a gerente estadual de imunizações,
Clécia Vec. A vacinação ela vai até o dia 26 de abril e as vacinas vão estar disponíveis nos postos fixos, né, que ficam geralmente dentro de unidades de saúde e funcionando das 8 às 17 horas. Lembrando que a influenza é uma doença viral aguda, né, que pode sim complicar e levar ao óbito, principalmente nesse grupo que é o grupo mais suscetível a adoecer e complicar pela influenza. Quem que deve se vacinar? Deve se vacinar crianças de 6 meses a menores de 2 anos, a gestante em qualquer idade gestacional, a mulher que deu à luz até 45 dias, nisso ela vai ter que apresentar um comprovante, pode ser certidão de nascimento ou um documento do hospital, os idosos na faixa etária de 60 anos e mais, indígena, trabalhadores de saúde que lidam diretamente com a influenza e esse ano os portadores de doenças crônicas, tipo doenças cardíacas, pulmonares, neurológicas, hepáticas, renais, obesos, diabéticos, transplantados, também vão vacinar durante a campanha. Para esses, eles vão ter que apresentar uma prescrição médica com indicação da vacina. A vacinação pode ser feita em qualquer um dos 854 postos fixos de saúde espalhados pelo estado. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. IPASGO suspende médicos devido à má prestação de serviços. 74 médicos credenciados pelo IPASGO estão impedidos de atender pelo Instituto por tempo indeterminado até que apresentem justificativa em relação à má prestação de serviço ao usuário, conforme explica o presidente do IPASGO, Francisco Taveira Neto. Nós verificamos que um número considerável de profissionais vinha atendendo um número de consultas muito aquém daquele que a gente compreende como razoável para o bom andamento das nossas atividades. Nós então cruzamos essa informação com quem tinha reclamação na ouvidoria. Nós estimulamos no primeiro momento aos nossos usuários a nos denunciar os maus prestadores, ou seja, aqueles prestadores que atendem um número reduzido de consultas, que joga o nosso usuário para o fim da fila, que diz que só tem vaga daqui 2, 3 meses. E a gente então pegou essa informação denunciada pelo nosso usuário, nós cruzamos com o dado de pouco atendimento e adotamos essa medida aí de bloquear 74 profissionais. De acordo com Francisco Taveira Neto, nenhum profissional de pediatria foi bloqueado e para ampliar o atendimento ao usuário em várias especialidades médicas, até o dia 13 de maio, novos profissionais vão ser credenciados. De acordo com o edital publicado nesta sexta-feira, são 922 vagas para médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais para diversas cidades do estado. Outra medida anunciada é a criação de um serviço próprio de atendimento, conforme explica o presidente. A prestação de determinados serviços próprios, quer dizer, o IPASGO quer sim lançar mão do seu poderio no mercado, quer dizer, para atrair os seus usuários a terem atendimento em serviços 100% IPASGO, né? Isso a gente pretende anunciar em breve, estamos ainda em fase de estudo da modelagem de contratação, mas aquilo, por exemplo, que o mercado privado não nos atende a contento, e aí tem algumas especialidades que merecem destaque, como endocrinologia, pediatria, geriatria, reumatologia. Essas especialidades merecerão uma atenção especial e o nosso propósito é prestar serviço com IPASGO em serviço próprio. O edital de credenciamento já está disponível no site do IPASGO. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. E médicos suspendem essa semana atendimento pelos planos de saúde. O Dia Nacional de Alerta aos Planos de Saúde será no próximo dia 25. Cerca de 30 operadoras estão no alvo dos protestos. Em Goiás, o presidente do Sindicato dos Médicos no estado, Leonardo Mariano Reis, afirma que poderá haver suspensão por tempo determinado de consultas e procedimentos eletivos. Nesse dia, aqui em Goiás, haverá uma paralisação dos planos que pagam menos pelo valor da consulta e dos honorários e aqueles que não estão negociando um reajuste a contento. Então, nesse dia 25, haverá uma paralisação, apenas os atendimentos da urgência e da emergência serão mantidos.
Este será o 5º protesto da categoria nos últimos 3 anos. Leonardo Reis ressalta as principais reivindicações do movimento, entre eles o reajuste das consultas e procedimentos. O objetivo do protesto é chamar a atenção das operadoras para os baixos valores praticados no pagamento dos honorários e também uma nova contratualização das agências, das operadoras com a Agência Nacional e com os médicos e hospitais que atendem pelo Sistema Suplementar de Saúde. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h30. Parceria entre Procons de Goiânia e Aparecida de Goiânia vai ampliar o atendimento ao consumidor. O objetivo da parceria é o compartilhamento de experiências. A ideia é padronizar o atendimento, fortalecendo ações de fiscalização e cumprimento do Código de Defesa do Consumidor em Goiânia e região metropolitana da capital. De acordo com o diretor-geral do Procon Goiânia, Miguel Thiago, a criação de um banco de dados das empresas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor é uma das primeiras ações da parceria. A necessidade da montagem de um banco de dados, até para que a gente tenha a listagem aí das empresas que mais nos dão problema, ter a listagem nesse banco de dados das empresas que estão interessadas em resolver problema e outras que estão visando lucro fácil. Então a ideia é muito boa e nós vamos trabalhar para que isso venha acontecer e quem vai sair ganhando é a população de Goiânia, é o consumidor de Goiânia, e aí podemos falar de população mesmo, porque todos nós somos consumidores. O diretor do Procon Goiânia, Miguel Thiago, informou ainda que todos os problemas envolvendo as relações de consumo na capital ou em Aparecida poderão ser solucionados pelos 2 órgãos de defesa do consumidor. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h31. Trabalhadores da educação em Goiás vão participar de um protesto nacional em Brasília nesta quarta-feira. A caravana, marcada para a próxima quarta-feira, dia 24, faz parte das ações da 14ª Semana em Defesa e Promoção da Educação Pública, promovida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Os protestos, segundo a presidente do Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, Ieda Leal, acontecem durante 3 dias. Nós fizemos uma programação estadual que está contemplando municípios, estado, também a nossa atividade lá em Brasília. Nós vamos, dia 23, fazer uma grande passeata aqui no centro da cidade, com representação de várias cidades, também com o pessoal dos trabalhadores em educação da capital, juntamente com o Fórum de Defesa dos Serviços de Servidores Públicos Estaduais, aqui em Goiânia. Nós vamos, a concentração às 9 horas na Assembleia Legislativa. No dia 24, nós iremos para Brasília. Em Goiás, as atividades estarão voltadas para a defesa da educação pública e do reajuste do piso salarial para os professores da rede estadual de ensino, explica Ieda Leal. Teremos a aprovação do 100% dos royalties do petróleo, a aprovação do 10% do PIB para a educação. Nós queremos também a aprovação do Plano Nacional da Educação, a questão do respeito à lei do piso, com punição para os estados que não pagam o piso ainda, estão descumprindo a lei. Então nós vamos estar lá junto com o Brasil todo nessa atividade. O Sintego orienta os interessados em participar das ações a fazer a inscrição pelo telefone 3291-8383. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33 agora. Começa hoje em Caldas Novas o 5º Encontro de Saúde de Goiás, um evento organizado pela Secretaria Estadual de Saúde que vai reunir mais de 700 pessoas, entre secretários municipais e profissionais ligados à rede pública de saúde. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com Meire Ribeiro Soares, superintendente de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS. Bom dia. Bom dia. Quais as informações que devem ser repassadas aos novos gestores? Esse momento é um momento de acolhimento aos novos gestores, visto que nós temos mais de 60% de novos prefeitos e o Estado faz uma acolhida no sentido de discutir o decreto 7.508, né, de 2011, que tem uma série de cooperações e acordos afirmados entre o Estado e os municípios e que neste momento nós vamos dizer o que é o processo de regulação, como acontecem esses contratos, quais são as formas e as políticas determinadas pelo Estado, que obviamente tem uma correlação direta com os municípios. É um momento de várias informações para que a gente possa dizer o papel do Estado, o papel do município e quais são os acordos e cooperações que devem existir entre os entes.
Então é uma acolhida mesmo de informação e troca de experiências. Superintendente, esse encontro é importante para fazer com que os municípios atendam os pacientes nas próprias cidades, sem que os pacientes se desloquem para outros centros? Principalmente reforçar a atenção básica, né, que seria a atenção primária, que é papel dos municípios, né, para que eles possam entender como se organizar dentro de uma rede de atenção à saúde, como implantar as suas políticas, como fazer o processo da qualificação da sua força de trabalho. Então, basicamente, são ações que são do município para que eles possam entender como fazer e como acionar o Estado naquilo que lhe cabe. Hoje, quais seriam os principais desafios desses novos gestores? Desafios, na realidade, a gente entende que seria otimizar todos os recursos que são repassados pelo governo federal, né, otimizar todos os repassos que são passados pelo Estado, então orientar de que forma que eles podem fazer. Então, as dificuldades seria realmente, neste momento, entender, né, esse processo e conseguir fazer com que os projetos aconteçam em tempo hábil, para que não haja nenhum estrangulamento das ações que cabem ao município. Superintendente de Educação e Saúde e Trabalho para o SUS, Meire Ribeiro Soares, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Obrigada, igualmente, um bom dia a todos. A superintendente falando sobre o 5º Encontro de Saúde de Goiás, um evento organizado pela Secretaria Estadual de Saúde, que começa hoje em Caldas Novas. A SMT garante que em breve sairá novo edital para permissionários de táxi em Goiânia. O diretor de transporte urbano da Secretaria Municipal de Trânsito, Paulo Veiga, afirma que o órgão vai seguir a recomendação do Ministério Público e realizar nova publicação para a seleção de permissionários para o serviço de táxi em Goiânia. No primeiro momento, o órgão queria prorrogar o edital feito em 2011, iniciativa que foi condenada pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Hoje, a capital conta com 1.470 permissões de táxi, número que não consegue atender a demanda. Sem adiantar o número de novas permissões, o diretor da SMT, Paulo Veiga, garantiu que o novo edital será divulgado em breve pelo prefeito Paulo Garcia. Não será a mesma quantidade do ano passado, né? O prefeito definiu essa quantidade, né? Mas ele irá anunciar nos próximos dias. Ele vai dar com exclusividade. Antes disso, o diretor afirma que a SMT tem adotado medidas para garantir o serviço à população. Nós criamos também a chamada balada consciente. Nessa semana, nós instalamos 2 pontos de táxi com 3 vagas cada uma, totalizando 6 vagas, no núcleo gastronômico do Bueno. Totalizando, são 16 pontos da balada consciente, que são pontos próximos a bares e restaurantes de Goiânia, no Bueno, no Marista, no Oeste e assim por diante, no Coimbra, né? Em pontos estratégicos, de forma que a população possa ir para o seu restaurante, para o seu bar lá e voltar com segurança. O diretor da SMT, Paulo Veiga, diz que ainda não há data prevista para a divulgação do novo edital para permissão de novos táxis em Goiânia. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. Agora são 7h38. Estádio Serra Dourada passa por reformas para receber o show de Paul McCartney. Pela primeira vez, o estádio Serra Dourada vai sediar um evento musical desse porte. O show do cantor Paul McCartney movimentou a bilheteria e, dias antes do evento, alterou também a infraestrutura do estádio. O diretor Itamir Campos Arantes Júnior afirma que não são grandes mudanças. O estádio vai ter pouca mudança. Ele vai ser construído um acesso do público ao gramado, que vai ser usado para esse show. Vai ser a geral, propriamente dita, ela estava em desuso, então ela vai ter que ser reformada, os banheiros, pintado, essa coisa toda. Então, assim, são algumas melhorias até que ficarão aí pós-show, que o estádio de Serra Dourada vai ganhar com esse show, vai ganhar em muitas coisas e também nessa questão da melhoria. Alguns serviços já começaram. As passarelas de acesso têm prazo para ficarem prontas até dia 30 de abril. Quanto ao Goianão 2013, foram necessárias algumas mudanças. Os jogos das semifinais serão transferidos de local. Uma questão que está sendo discutida com a Federação Goiana, parceira do Estado, parceira do Estádio de Serra Dourada, mas não vai ter grandes prejuízos, porque nós temos praças que pode receber esse jogo, que é o estádio de Anápolis, né? O próprio estádio de Itumbiara, que o Atlético já manifestou interesse em jogar em Itumbiara,
Então eu não vejo, o futebol não vai perder tanto assim. O Serra Dourada será interditado para os jogos a partir de 26 de abril até 10 de maio. O diretor afirma que para a final o estádio estará liberado. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. O FG realiza a 5ª edição do Espaço das Profissões amanhã. A Universidade Federal de Goiás realiza nos dias 23 e 24 próximos mais uma edição do Espaço das Profissões. No evento, todos os cursos de graduação estarão com estandes no campus Samambaia para mostrar o cotidiano universitário, a atuação dos profissionais de cada curso e os projetos e pesquisas desenvolvidos na universidade. Segundo a coordenadora Luciana Freire, o Espaço das Profissões, que já está na 5ª edição, mobiliza a comunidade acadêmica e tem ajudado os estudantes na escolha da graduação. É um evento de bastante sucesso dentro da universidade, na comunidade universitária e na comunidade de um modo geral, porque nós percebemos o grande fluxo de alunos que procura o Espaço das Profissões na busca de esclarecimentos a respeito dos cursos da universidade e o quanto isso tem auxiliado o estudante de ensino médio nas suas escolhas. Ele tem escolhido a sua profissão com mais propriedade, conhecendo um pouco mais aquela carreira e não apenas pelo nome do curso. Então, esse é um reflexo bastante positivo do Espaço das Profissões da UFG. As inscrições para participar do evento já estão abertas e podem ser feitas pelas escolas ou individualmente no site www.ufg.br no link Espaço das Profissões. A expectativa é de que mais de 30 mil estudantes participem do evento. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h41. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Entra ano, sai ano, a influenza, conhecida como gripe, continua sendo a principal causa de internações por pneumonia. E para combater, o melhor é vacinar. Crianças de 6 meses a menores de 2 anos, grávidas ou mulheres até 45 dias após o parto, idosos, indígenas, profissionais de saúde e doentes crônicos. A vacina contra a influenza é para você. Vacine-se de 15 a 26 de abril. Leve o cartão de vacinação. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio, Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020, 3237-5020. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Com a vitória por 3-0 sobre o Rio Verde, o Vila Nova conseguiu se safar do rebaixamento no Campeonato Goiano ontem no estádio Serra Dourada. O Vila Nova jogou ontem no estádio Serra Dourada diante do Rio Verde e conseguiu voltar a vencer no Campeonato Goiano. Vitória, inclusive, que livrou o time do descenso, a divisão de acesso do Campeonato Estadual. 3-0, o Vila venceu os gols no segundo tempo, o torcedor marcou presença e incentivou o Vila o tempo todo e ao final da partida gritou pelos jogadores da base, os jogadores do Vila, gritos favoráveis de apoio. Em compensação, gritou criticando a diretoria colorado. O torcedor do Vila ontem no Serra Dourada pediu a saída dos principais dirigentes do Vila que estão no poder atualmente. A comissão técnica do Vila liberou os jogadores para uma semana de descanso, a reapresentação acontecendo apenas na segunda-feira da semana que vem, já que o Vila se livrou do rebaixamento, não tem mais campeonato goiano para o Vila este ano e só volta a entrar em campo no dia 2 de junho, aí pela Série C do Campeonato Brasileiro. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Vila agora se prepara para a disputa da Série C. A estreia será no dia 2 de junho contra o Barueri no estádio Serra Dourada.
7h44. Ainda pela última rodada de classificação do Campeonato Goiano, a Aparecidense garantiu a 4ª vaga no G4 ao vencer o Anápolis por 2-1. Falar em Anápolis, o Grêmio venceu o Craque por 1-0 também ontem à tarde. No sábado, o Atlético venceu o Goianésia 2-1, garantindo a 2ª colocação entre os 4 primeiros. Os jogadores do Atlético se reapresentam ao técnico Valdemar Lemos hoje à tarde, visando o primeiro das semifinais contra o Goianésia, domingo no estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia. O Atlético tem a vantagem de jogar por 2 resultados, uma derrota e uma vitória com o mesmo placar, ou 2 empates nessas semifinais diante do time do interior. Lembrando que o Atlético fará a primeira partida em Goianésia e depois no outro fim de semana subsequente a partida que será no Onésio Brasileiro Alvarenga, no estádio do Vila, já que o estádio Serra Dourada estará fechado para o show do ex-Beatle Paul McCartney. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45, Goiás, para cumprir tabela, empatou com Itumbiara em 1-1. O Goiás fez no último jogo da primeira fase do Campeonato Estadual, sábado, empatando com o Itumbiara em 1-1, jogando no JK. O atacante Walter marcou mais um gol e é o principal artilheiro do Goiás na temporada, com 10 gols, 8 no Campeonato Goiano e 2 pela Copa do Brasil. A diretoria do Goiás aguarda até o início da tarde, nesta segunda-feira, a oficialização por parte da Federação Goiana de Futebol para marcar o jogo contra a Aparecidense, que seria o primeiro no Aníbal Toledo, para o Serra Dourada. A diretoria do Goiás já tem informação de bastidores que o jogo contra a Aparecidense no Serra Dourada será ou quarta ou na quinta-feira. Então estamos aguardando a oficialização para saber o Goiás se joga na quarta ou na quinta diante da Aparecidense Serra Dourada. Devido ao show de Paul McCartney, o Goiás inverte o mando de campo. O jogo de volta será no Aníbal Toledo no dia 5 de maio. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Rio Verde e Itumbiara foram rebaixados para a 2ª divisão goiana. Goiás, Atlético, Goianésia e Aparecidense seguem no certame. No mata-mata, o Goiás joga com a Aparecidense e o Atlético com o Goianésia. Tanto Goiás como Atlético jogam por 2 empates. 7h46. A AGEL licita novo sistema de monitoramento eletrônico para o Serra Dourada. A Agência Goiana de Esporte e Lazer garante que até o próximo mês de junho serão instaladas novas câmeras de segurança no estádio Serra Dourada. O diretor do local, Itamir Campos, afirma que o processo está adiantado. Segundo ele, a instalação dos equipamentos vai se dar graças à verba especial do governo federal no valor de R$6 milhões, que também serão aplicados em outras melhorias. Itamir Campos diz que a modernização do Serra Dourada é para atender às exigências, para que seja utilizado como centro de treinamento na Copa das Confederações. A segurança ao torcedor que frequenta, segurança ao serviço policial, uma facilidade maior para que se desempenhe um serviço em alto nível, que dê segurança e conforto às pessoas que frequentam o estádio Serra Dourada. Hoje o estádio Serra Dourada tem um sistema de segurança, de monitoramento, mas está muito aquém do exigido, do necessário para que se possa ter realmente com segurança o monitoramento. Agora não. Com esse novo sistema que vai ser implementado, nós vamos ter a identificação facial e não vamos ter nenhum ponto cego no estádio Serra Dourada. É bom que se diga que hoje o estádio Serra Dourada já tem esse sistema, mas não contempla da maneira que tem que ser contemplado. Então a gente espera que com esse novo sistema, o estádio Serra Dourada fique ao par, ou seja, em pé de igualdade com qualquer arena que vá sediar a Copa do Mundo. Também está prevista a aquisição de novas cadeiras para o estádio. As primeiras 10 mil unidades devem ser trocadas em breve. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. As partidas das quartas de final do Campeonato Paulista estão definidas. Os confrontos que ainda não têm data por ocorrer foram conhecidos depois da última rodada do estadual disputadas ontem. As quartas de final ficaram assim: São Paulo e Penapolense, Mojimirim, Botafogo, Santos e Palmeiras e Ponte Preta e Corinthians. O piloto alemão Sebastian Vettel da Red Bull venceu o Grande Prêmio do Bahrein neste domingo. Felipe Massa, que por 2 vezes teve pneu furado durante a corrida, terminou em 15º lugar. O finlandês Kimi Raikkonen da Lotus ficou na 2ª posição e o francês Romain Grosjean, também da Lotus, acabou na 3ª colocação. Na Fórmula Indy neste domingo, o japonês Takuma Sato conquistou sua primeira vitória na categoria. Ele faturou a etapa de Long Beach e de quebra se tornou o primeiro japonês a triunfar na história da Indy. Hélio Castro Neves foi o melhor brasileiro, chegando na 9ª colocação e se mantendo como líder do campeonato. E nesta condição, chegará a etapa de São Paulo, marcada para o dia 5 de maio. Às 7h49 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa.
Infelizmente, alguns casos de dengue 4 já foram confirmados em Goiás. Os sintomas são os mesmos da dengue tipos 1, 2 e 3. A diferença é que agora a chance de contrair a doença ficou maior. Se você estiver com febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo ou nas juntas, não tome remédio por conta própria. Procure uma unidade de saúde. Se os sintomas são iguais, o jeito de combater a dengue 4 continua o mesmo e você já sabe como fazer. Não deixe água acumulada em pneus ou garrafas PET. Mantenha sua caixa d'água bem tampada e os vasos de plantas com areia. Elimine a água sobre a laje de casa e as folhas e galhos que entopem a calha. Com 10 minutinhos por semana, você faz a sua parte. Não fique parado vendo uma doença tão perigosa chegar cada vez mais perto. Manter a dengue longe é uma questão de atitude. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Inflação em alta e endividamento elevado vão tirar este ano fôlego das compras da classe B, o extrato social mais importante no consumo das famílias do país. A participação de domicílios com renda média mensal entre R$ 3.700 e R$ 7.400 no bolo total dos gastos com produtos e serviços, R$ 2.800 bilhões projetado para este ano, deve ser de 48,5%. Aponta estudo da IPC Marketing, consultoria especializada em avaliar o potencial de consumo. Em 2012, essa fatia havia sido de 50%. Além de perder participação no total de compras nos 5 mil municípios do país, a classe B será praticamente o único extrato social que vai ter uma expansão de gastos com compras abaixo da média da população brasileira. O consumo total deve crescer neste ano 10% em relação ao de 2012. Já o da classe B deve subir 6,5% sem descontar a inflação. Preço do tomate começa a cair, mas a tendência é de alta para outros produtos. Enquanto o preço do tomate, que chegou a custar até R$ 122 a caixa de 22 quilos, começa a se estabilizar, alguns produtos sujeitos às condições climáticas seguem o caminho inverso. A estiagem e a proximidade do período frio prejudicam a produção de hortifrutis como pepino, pimentão e vagem. Segundo o gerente técnico da Ceasa em Goiás, Josué Lopes Siqueira, esses produtos já estão mais caros. No período agora que está se aproximando do período frio, alguns produtos verdes, por exemplo, eles são muito sensíveis. No caso aí nós temos aí o pimentão, a vagem, o pepino, todos esses produtos, com o frio, compromete um pouco a produtividade dele, porque a planta produz menos, né? Apesar de que no momento agora o pepino está de preço bom, excelente, a vagem que ainda está um pouquinho assim, um preço acima do normal. A vagem já está 120, 130. Com a queda no preço do tomate, que agora oscila entre R$ 60 e R$ 80 a caixa, o consumidor paga em média R$ 3 o quilo nos supermercados. De acordo com a presidente da Associação das Donas de Casa de Goiás, Maria das Graças Santos, o preço ainda é alto. Para nós aqui, geralmente o preço normal é a média de R$ 1,50, né? Não ultrapassando R$ 2 o quilo do tomate. Essa semana a gente já olhou, já está a média de R$ 3, assim mesmo na promoções. E eu espero que realmente essa semana, na próxima semana, o preço ainda caia mais. O gerente da Central de Abastecimento de Goiás, Josué Lopes Siqueira, informou ainda que o preço considerado normal para a caixa do tomate em Goiás é entre R$ 25 e R$ 35. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. O governo do Rio de Janeiro vai dar isenção do ICMS, que atualmente é de 12% na compra de caminhões. O incentivo fiscal será concedido quando for comprovada a destruição em sucata do veículo com idade superior a 20 anos. O objetivo é reduzir a idade média da frota de caminhões de 17 para 12 anos. Dia das Mães já aquece o comércio na capital. Mas a procura para a contratação de mão de obra temporária ainda é pequena.
Segundo o Sindicato dos Empregados do Comércio do Estado de Goiás, a procura por vagas temporárias para o Dia das Mães deveria estar aquecida, mas diferente dos anos anteriores, isso ainda não aconteceu. O presidente do SESEG, Eduardo Amorim, avalia os motivos. É a questão da composição da renda familiar. Como as famílias estão conseguindo se manter, não digo bem, mas estão conseguindo se manter, aquele trabalhador que está desempregado, que faz parte daquela família, está procurando uma vaga com melhor remuneração, com benefícios sociais, com algo mais que ele possa ali se dedicar e ser efetivado no mercado de trabalho. Ainda de acordo com Eduardo Amorim, existe a oferta que este ano deve aumentar 14% em relação a 2012, mas falta essa mão de obra. Ele ainda alerta, os contratantes precisam criar alternativas criativas. É que para que ocorra efetivamente o preenchimento dessas vagas, faz-se necessário que melhore a remuneração, que inclua outros benefícios, como ocorreu no finalzinho de dezembro. Exatamente para que o trabalhador se interesse por essa vaga. Ano passado sobraram vagas no comércio. A contratação é puxada pelo aumento das vendas nessa data. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Goiás, José Carlos Palma Ribeiro, lembra as interferências no crescimento das vendas. Com relação, porque a questão da linha branca o ano passado estava com mais incentivo, então vendeu muito, né? Esse ano já, mesmo ainda tendo algum incentivo, nós já tivemos agora a alta de juros, que pode afetar na questão dos parcelamentos, né? Então isso já pode dar vamos dizer assim, uma freadinha. Mas mesmo assim nós somos otimistas aí em torno de 7% com relação ao ano passado. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Sebrae apresenta o Censo Hoteleiro 2012 de Goiânia. O principal eixo da cadeia produtiva do turismo é o setor hoteleiro. Com o censo apresentado pelo Sebrae Goiás, foi possível perceber que 93% dos turistas que vêm à capital são de negócios e compras. O presidente da Goiás Turismo, Aparecido Sparapani, comenta a necessidade de investimento no turista de eventos. Temos aí vários empreendimentos hoteleiros sendo lançados e estando em construção já em Goiânia, mas nós precisamos trabalhar muito mais a captação de eventos para que a gente possa suprir essa demanda crescente que está tendo em Goiânia. Esta é a terceira edição do censo, a primeira de 2008 e a segunda de 2010. Goiânia possui atualmente 153 hotéis no total, 7.089 unidades habitacionais, que são os quartos, e 16.181 leitos. O diretor superintendente do Sebrae Goiás, Manuel Xavier, explica a importância da pesquisa. Ele é um norteador de decisões, ele tem a função de contribuir para orientar todo aquele empreendedor ou aquele que deseja se instalar um hotel em Goiânia ou na região metropolitana, que ele possa conhecer como funciona o mercado hoteleiro, ele tenha consciência clara da quantidade de leitos, dos tipos de leitos existentes, e isso pode ajudar muito na tomada de decisão para aqueles empreendedores que estão querendo instalar e aqueles que já estão instalados. Vários representantes do setor estiveram no Sebrae Goiás para a apresentação da pesquisa. O presidente do Sindicato de Hotéis de Goiânia, Luciano Carneiro, concorda com a necessidade de que Goiânia consiga captar mais eventos. O grande turismo hoje que está acontecendo no Brasil é o turismo de eventos. São Paulo, em 2012, aconteceu 90 mil eventos e com uma taxa de ocupação dos hotéis de 66%. Nós não temos nem 0,1% desses 90 mil eventos, né? Que a nossa taxa de ocupação é menor. A realização da pesquisa do Sebrae Goiás, em conjunto com o governo do estado e também da Secretaria Municipal de Turismo. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. A Justiça de São Paulo condenou 23 policiais militares acusados de participar do massacre do Carandiru, como ficou conhecido o episódio em que 111 presos da Casa de Detenção do Estado foram mortos no Pavilhão 9, em 2 de outubro de 1992, após uma briga entre detentos de facções rivais motivar a entrada da Polícia Militar. Os réus responderam por 13 das 15 mortes ocorridas no primeiro andar do prédio. Eles foram condenados à pena mínima para cada homicídio, que é de 6 anos, somada a pena de mais 6 anos por impossibilitarem a defesa das vítimas. Os 12 anos multiplicados pelo número de vítimas resultou em uma pena de 156 anos de reclusão em regime fechado. Porém, vão poder recorrer
decorrer da sentença em liberdade. 7h59, noticiário internacional. O candidato do Partido Colorado, Horácio Cartes, foi eleito presidente do Paraguai nas eleições realizadas ontem no país. De acordo com o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral do Paraguai, Cartes venceu com uma diferença de 9 a 10 pontos percentuais em relação ao segundo colocado, Efraim Alegre, do Partido Liberal. O triunfo de Cartes devolve o poder aos colorados, que deixaram o comando do país em 2008, depois de 60 anos, derrotados pelo ex-bispo católico Fernando Lugo. Em seu discurso de vitória, Cartes reafirmou seu compromisso eleitoral de dar um novo rumo ao Paraguai. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes e Antônio Correia. Direção de estúdio, Fausto Borges. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Na central técnica, Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele, rádio difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.